Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender sobre operadores aritméticos, né? Vamos aprender o que são operadores aritméticos e para que eles servem, qual é a sua função ao criarmos um algoritmo. Os operadores aritméticos são símbolos ou sinais usados para realizar cálculos matemáticos em algoritmos. Nós temos operadores, os quatro operadores básicos da matemática, que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Mas aqui temos um outro operador, um quinto operador, que é o resto da divisão, né? E qual é a função principal dos operadores? Dos operadores aritméticos, nesse caso, é realizar operações matemáticas entre valores ou variáveis para processar e manipular dados. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável do tipo real, né? E vamos nomeá-la como resultado. Né? Ok. Então, dentro dessa variável resultado, nós vamos colocar a soma de dois números, né? Para isso, imagina temos o número 23, vamos usar, para soma, vamos usar o valor, o operador aritmético mais, né? 23 mais 21. Essa operação aqui, de 23 mais 21, o resultado dela vai ser atribuído dentro da variável resultado. Para isso, para mostrar, né, ou para vermos esse resultado na tela, podemos simplesmente usar o comando escreva. O resultado é, a título de exemplo, resultado. Então, estamos aqui, nós vemos o resultado, ou seja, o operador mais é usado para fazer a operação da soma, que é somar um número com outro. Já o operador da subtração, que é o menos, ele é usado para fazer subtração. 23 menos 21 é igual a 2. Temos também o operador da multiplicação, nós podemos fazer o 2 vezes 2, que é um asterístico, né? Não é o x, mas sim um asterístico, aqui ao criarmos algoritmos, e nós vemos que ele diz que o resultado é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Se nós tivermos aqui 4, podemos fazer 4 dividido por 2, e para isso usamos o operador aritmético da divisão, que é 2. Nesse caso, 4 dividido por 2 é 2. Agora, nós temos um outro operador, que é o operador do resto de uma divisão. O que é... Vamos aqui primeiro fazer a operação para nós vermos. Ele diz que o resultado é 0. O que é resto de uma divisão? O número 4 ele pode ser dividido por número 2. O número 4 pode ser repartido ao meio por duas partes e o resultado é 2. Então, ao dividirmos o número 4 por 2, nós não temos um resto. Já, imagine, nós temos aqui o resto da divisão por 4 e 2, que é 0. Já o número 5, por exemplo, o número 5 ele não pode ser dividido por 2. Não é isso? Ou seja, essa é uma divisão inteira. Pensa em uma divisão inteira, não em uma divisão real. O 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas esse operador de resto da divisão, ele faz uma divisão inteira. Ou seja, ele tenta dividir o 5 por 2 para ter um resultado inteiro. Isso não é possível, porque 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, o 5, se for repartido ao meio, não teríamos como repartir o 5 ao meio, por exemplo, dividindo por 2, e ter e restar com 0. O 5 podemos repartir ao meio de 2 para 2, ou seja, teríamos 2, mas ainda assim restaria o valor 1. Né? Se nós fizermos aqui o resto da divisão entre 5 e 2 é 1. Né? Esse operador ele serve para isso, serve para ver se nós pegarmos este número que está aqui e dividirmos pelo segundo, mas procurando ter um resultado inteiro,
quanto é que sobraria? Né? O 5 dividido por 2, ele é igual a 2, mas restamos com 1. Né? Já o 4 dividido por 2, ele é igual a 2, e nós restamos com 0, ou seja, conseguimos repartir o número ao meio. Por exemplo, se nós tivermos o número 15 dividir por 3, o número 15 nós podemos reparti-lo por 3 vezes. Nós temos 5, 5, 5, né? Mas se nós tentarmos repartir por 4, nós já temos um resto, que é 3. Não daria para repartir o número 15 por 4 e termos um resultado inteiro. Nós teremos um resultado real, ou um número com vírgula. Então, sempre que em uma divisão nós temos um número inteiro como resultado, quer dizer que o resto da divisão entre o primeiro número pelo segundo é 0. Mas sempre que nós temos no resultado um número com vírgula, quer dizer que o resto da divisão não é igual a 0. Então, este operador ele serve para buscar qual seria o resto da divisão entre dois números. E esses são os operadores aritméticos que nós usamos para realizar as operações matemáticas em algoritmos. E nós temos, naturalmente, os algoritmos eles usam certas equações, né? Por exemplo, nós temos aqui a conversão de uma equação matemática no mundo real e temos uma operação matemática em algoritmos. Por exemplo, no mundo real, nós usamos operações matemáticas para resolver problemas. Se nós construímos algoritmos para resolver problemas, então esses algoritmos também vão usar operações matemáticas. No entanto, em programação, essas expressões precisam ser ajustadas para seguir as regras da sintaxe da linguagem utilizada. Então, nós temos expressões matemáticas que são usadas por algoritmos para fazer cálculos, mas nós precisamos ajustar eles, né? Por exemplo, aqui nós temos o y igual a 2x vezes ou mais 5. Entre o 2 e o x existe um sinal de multiplicação. Quando nós vamos ajustar para escrevê-lo de uma forma de uma forma que obedece à sintaxe da linguagem que estivemos a usar, que nesse caso aqui estamos a usar o Portugal, nós precisamos representar esse valor de vezes. Então, será o y, que será uma variável, recebe o valor de 2 multiplicado por x, porque aqui entre 2 e o x tem uma multiplicação, mais o 5. Então, essa seria um ajuste feito de uma expressão matemática comum para uma expressão matemática com a sintaxe correta para a programação. Então, aqui temos um outro exemplo, né, onde temos o z igual a a mais b sobre c menos d. Essa barra de divisão, essa barra de fração, ela é equivalente à divisão na matemática. Então, ao convertermos essa expressão matemática, nós teríamos o a mais b dividido por c e subtraído por d. Então, essa é a forma que nós temos de converter expressões matemáticas reais para a sintaxe de uma linguagem de programação. E nós não precisaremos fazer isso apenas em Portugal. Em todas as linguagens de programação, precisamos fazer isso. Temos uma equação matemática e vamos precisar ajustar a equação matemática para a sintaxe da nossa linguagem, da linguagem que estivermos a usar. Que na maior parte das vezes será exatamente assim, porque os operadores aritméticos eles são semelhantes em quase todas as linguagens. E nós temos o conceito de ordem de precedência. O que é o conceito de ordem de precedência? Se nós tivermos uma expressão matemática com muitos sinais, né, com muitos operadores aritméticos, existem operadores que são prioridade, são executados primeiro. E aqui em algoritmos, ele segue a mesma ordem de execução,
que é a ordem de precedência. Então, ordem de precedência é nada mais nada menos que a ordem de execução dos operadores matemáticos. Por exemplo, a multiplicação e a divisão são executados primeiro. Se nós tivermos adição e multiplicação numa mesma expressão, primeiro vai ser feita a multiplicação e a divisão. Aqui em algoritmos, como temos um novo operador, que é o operador do resto da divisão, ele tem a mesma ordem de precedência, a mesma prioridade que a multiplicação e a divisão. Depois disso, nós temos a soma e subtração, que vem depois. Então, o que é que eu quero dizer? Se nós termos 2 vezes 2 mais 3, por exemplo, primeiro será feito 2 vezes 2 e depois será somado ao número 3, porque a operação multiplicação tem prioridade. E depois nós temos parênteses. Os nossos parênteses têm a maior prioridade e alteram a ordem de avaliação. O que eu quero com isso dizer? Por exemplo, se a gente tem 2 mais 2 entre parênteses e depois temos vezes 3 fora, primeiro será feito o 2 mais 2 que está dentro de parênteses e depois será feito o 3, a multiplicação do 3 que está fora. E nós temos aqui uma explicação, né, da regra de precedência, que os operadores de maior precedência são executados primeiro. Primeiro a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. E quando os operadores têm a mesma precedência, a avaliação é feita da esquerda para a direita. Ou seja, se nós temos a multiplicação, por exemplo, 2 vezes 2 dividido por 3, essa expressão matemática seria executada da esquerda para a direita. Então, seria 2 vezes 2 primeiro e depois seria feito a divisão por 3, né? Vamos dar aqui um exemplo. Se nós temos 2 vezes 2 dividido por 4, por exemplo, primeiro será feita essa operação 2 vezes 2, depois será dividido por 4. Chegamos aqui, temos o resultado 1, porque 2 vezes 2 é 4, 4 dividido por 4 vai dar 4. A multiplicação e a divisão, eles têm a mesma ordem de precedência. Nesse caso, a execução é feita da esquerda para a direita. Então, primeiro vai fazer a multiplicação, depois a divisão. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, aqui uma soma e aqui uma multiplicação, o resultado seria diferente. Primeiro seria feito o 4 vezes 2, porque a multiplicação tem prioridade em relação à adição, a soma, e depois seria feito o resultado desta operação mais 2. Nesse caso nós temos 4 vezes 2 dá 8, e 8, que é o resultado daqui, mais 2 nos dá 10. Mas seria diferente se colocássemos esses dois, essa primeira operação, dentro de parênteses. Os parênteses, eles têm prioridade em relação à multiplicação. Então, seria feito 2 mais 2 primeiro, e depois o resultado seria multiplicado por 4. Teríamos assim 16. Quando uma expressão ou uma operação precisa ser feita antes, precisa ser definida como prioridade, independentemente da ordem de precedência dos operadores, nós colocamos essa expressão dentro de parênteses, conforme eu fiz aqui. Então, o resultado, os parênteses, eles alteram a ordem de precedência dos operadores aritméticos.